3 meses de deflação. Antes disso, nós tivemos, durante a pandemia, no meio do lockdown, 2 meses de deflação. E antes disso foi em 1998. Ou seja, esse é o ponto fora da curva. O Brasil não é um país de deflação, não é o Japão. Eu acho que a atratividade vai se manter tanto para o fundo de IPCA+, porque essa deflação ficou no passado, quanto nos fundos que têm mais papel CDI+, por razões óbvias. A gente acha que o CDI só começa a cair a partir do primeiro semestre do ano que vem. Então eles ainda têm uma atratividade muito grande no médio e longo prazo. Desde 2018 foi quando realmente começou o rompante de investidores em fundos imobiliários. Essa categoria de fundos de CRI ela foi a que se destacou quase que todo o semestre. Mesmo o semestre que tudo ia bem, ela também ia bem, porque você tinha um fluxo positivo de investidores, então as distribuições estavam boas e a cota subia, né? E quando estava tudo indo mal, ele ia mal justamente porque você tinha um cenário que uma inflação estava crescente, ou um Selic também estava crescente, e aí por mais que as cotas não tivessem um bom desempenho, os dividendos tinham um bom desempenho na categoria, então sempre serviu como uma espécie de amortecimento da queda. Eu acho que a curto prazo, pelo menos mais um ano aí, pelo menos, a gente ainda surfa no CRI, tá? Essa é a minha leitura. Porque o CRI ele é indexado à inflação, a gente sabe que ainda tem um período ali de equilíbrio, né, taxa de juros real, etc. Então, eu entendo que sim, a gente ainda vai surfar e ainda sim é uma oportunidade. Eu tô numa linha que eu acho que pro próximo ano o CRI mantém o protagonismo, tá? Eu tô vendo uma retomada nas lajes, nos shoppings já dá para dizer que o negócio normalizou, mas esse juro alto, né, seja o nominal, o real, né, ele é um atrator muito grande para renda fixa. Assim, acho que todo mundo na hora que recebe um dinheiro, que pensa numa alocação, olha para o cenário, para o nível de juros que você tá, é difícil você querer incorrer em riscos de equity, né, de renda variável, que tem potencial de ganhar muito mais, mas tem a incerteza de, né, poder até perder dinheiro. Eu acho que sem dúvida vai ter um equilíbrio com o tijolo, mas o fundo de CRI ele é a medida de funding para outros fundos. Então, você tem muitos mecanismos de dívida nos fundos de CRI que amortecem todos esses outros fundos, então eles sempre vão continuar com o protagonismo. Todos os fundos precisam dos fundos de CRI. Ele deve permanecer em termos absolutos e diminuir em termos relativos. Então, o que a gente acha é que a gente vai ter um 2023 com bem mais captações no global e a diferença vão ser fundos de tijolo que vão começar de novo a captar. Muitos institucionais, na minha leitura, eles acabam investindo diretamente no CRI e não no fundo de CRI, né? Então, eu vejo muito isso porque lá na Integral Bray nós temos o DNA de estruturar, né, e de fazer tanto a originação como a estruturação dos papéis. Nosso fundo ainda é um fundo relativamente pequeno, então a gente acaba sindicalizando, né, com algumas casas que entram diretamente no CRI e tem um perfil institucional. Nós acabamos de fazer uma estruturação, nós fazemos estruturação também, 180 milhões, um club deal de 5 institucionais, incluindo a própria Killiman, que colocou seus recursos, eles estão comprando para suas carteiras. Mais à frente, depois do lock-up terminado, talvez eles vendam isso para a pessoa física. No primeiro momento, o institucional, ele está envolvido sim, ele sabe precificar melhor, ele consegue com certeza carregar esse risco e melhor vender a mercado. Então, não só o institucional, como investidores grandes, é fruto de uma liquidez crescente e acho que de uma diversificação, né? Porque os fundos imobiliários, em sua grande maioria, os primeiros, são focados em renda, né? Diferente, às vezes, do investidor institucional, que está buscando um ganho de capital, está buscando um risco de incorporação, e hoje você começa a ter esses fundos. Então, eu acho que, a liquidez, o maior leque de produtos são fatores que, com certeza, vão trazer esse institucional mais para o mercado. Os institucionais, eles têm uma consciência que tem uma oportunidade boa para aproveitar agora, né? Os institucionais, eles conseguem ter essa leitura que o valor de mercado está baixo, o valor patrimonial está baixo, mas isso vai recuperar. Então é uma grande oportunidade para eles. A gente tem hoje 3 bilhões e meio de fundos de base imobiliária sob gestão. Desses 3 bilhões e meio, a gente tem mais ou menos 2 bilhões de fundos imobiliários listados em bolsa. E 1,5 bi
2 bilhões são de fundos de CRI. Então é o carro-chefe hoje da casa. Hoje ele significa mais ou menos metade dos 4 bilhões de sob gestão que a gente tem aqui na Mauá. É uma estratégia que vai continuar crescendo. A gente realmente acredita que o crédito é uma grande fonte de retornos em excesso ao risco, né, para o cliente, o tal do alfa. O crédito no Brasil sempre foi bom, o crédito de longo prazo é muito melhor.